Havendo número legal, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Dr. Manaia para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 49ª Sessão Extraordinária, em 9 de dezembro de 2009. Presidência do senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Às 19h14, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, professor Washington, doutor Carlos Eduardo, doutor Jairinho, Jorge Pereira, Bencardino, Márcio Pacheco, Elton Babu, Vera Lins, Ivanir de Melo, Cristiano Girão, Chiquinho Brazão, Renato Moura, Eider Dantas, Roberto Monteiro, Luiz Carlos Ramos, Tânia Bastos, Jorge Braz, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Lilian Sá, doutor Fernando Moraes, Nereide Pedregal, doutor Jorge Manaia, Paulo Pinheiro, Clarissa Garotinho, Marcelo Piuí, Tereza Berger, doutor Gilberto, Alexandre Cerruti, Carlo Caiado, Rogério Bittar, Eliomar Coelho, Paulo Messina, Fausto Alves, Aspásia Camargo, Tio Carlos, Leonel Brizola Neto, Claudinho da Academia, Carlos Bolsonaro, Adilson Pires, João Mendes de Jesus, Jorginho da SOS, Andréa Gouveia Vieira, Aloísio Freitas, Lucinha e Raimon. 47. Assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Encerra-se a sessão às 21h02. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, companheiros. Hoje, que bom, temos nossa sessão ordinária, posso me pronunciar usando a tribuna, o que não vinha podendo acontecer em função de não ter quórum nas sessões ordinárias. Já entrávamos na extraordinária, não podendo manifestar um assunto que me levou na semana passada a falar aqui na tribuna. Inclusive, comuniquei ao nobre companheiro Carlos Eduardo, que também já fez uma vistoria no Hospital Jesus. Então, eu liguei para o secretário e marquei uma visita na sexta-feira passada no Hospital Jesus, um hospital que, após a vistoria, após a minha visita, eu mudei a opinião que tinha em relação quando li a matéria, que inclusive saiu no jornal Extra. Procurei saber da direção do hospital se os fatos que lá estavam na matéria eram verdadeiros. Enfim, estive lá com a minha equipe, fiz uma visita minuciosa, andei por todo o hospital, fui ao CTI e, conversando com os médicos, realmente identifiquei alguns problemas. O primeiro é um problema que, infelizmente, eu, como vereador, não posso apresentar uma solução. É o problema da classe médica que faz a sua opção hoje, infelizmente, não faz a opção pela pediatria. Isso até conversei com o novo vereador Paulo Pinheiro, e ele me disse exatamente a dificuldade de não se formarem mais pediatras, em função da realidade. O pediatra é o profissional da medicina pior remunerado. E aí, de novo, eu digo que a criança só é prioridade. E aí, nobre presidente, o senhor que é médico, digo que a criança só é prioridade na Constituição. Na prática, na medicina, o profissional que cuida das crianças é o que recebe menos. E, pasmem, senhores, R$ 1.500 é o salário de um pediatra. E o que está acontecendo naquela unidade é o reflexo em todas as unidades, tanto do município, como também do Estado, até nos hospitais federais. Não se tem mais pediatras. O que acontece no fechamento do CTI, e eu vi lá os equipamentos todos
um equipamento, aliás, bem equipado, o CTI, porém, falta profissional. E aí, perguntando à diretora, a doutora Vera Bonfim, a explicação é a seguinte: primeiro, não se tem profissional. Os médicos pediatras se aposentaram, alguns lá daquela unidade, outros estão de licenças em função de problemas com a saúde. Foi feito um convênio com cooperativas, aonde foi apresentado esse convênio, a possibilidade da contratação de mais 4 médicos para atuarem naquela unidade. E aí que vem a parte triste. Depois de 4 meses trabalhando, esses profissionais não receberam da cooperativa. E o que eles fizeram? Ninguém trabalha sem receber. O que eles fizeram? Abandonaram. Não dá para trabalhar sem receber. A informação que eu tive, através da doutora Vera Bonfim, é que está se fazendo um convênio com a Fundação Rômulo Arantes, com a necessidade de uma urgência para que se possa ter médicos trabalhando no CTI do Hospital Jesus. Esse é um problema que, infelizmente, eu gostaria que o nobre vereador, presidente da Comissão de Saúde desta casa, pudesse até nos dar um quadro em relação ao que está acontecendo, e também se os nobres vereadores que aqui são médicos pudessem também se manifestar em relação se isso é verdade ou não. Mas o que eu posso trabalhar como fiscal, como vereador, isso eu vou fazer aqui uma constatação e, ao mesmo tempo, um apelo, senhores companheiros vereadores. Andando no hospital, eu percebi, eu vou dizer essa palavra que às vezes pode ser mal interpretada, mas eu não sei se é descaso do prefeito Eduardo Paes, como infelizmente o ex-prefeito, do qual todos sabem da admiração que eu tenho, inclusive é do meu partido, mas eu não posso admitir que um hospital que é referência foi inaugurado pelo doutor Pedro Ernesto em 1935, que já salvou muitas vidas, que hoje ele não tenha um equipamento de tomografia. O tomógrafo está quebrado há 3 anos, senhores vereadores. 3 anos num hospital que é de referência. Aí eu procurei saber já com o secretário Rãs a possibilidade de sanar esse problema de forma imediata, porque uma criança precisa de um exame de tomografia, tem que se colocar numa ambulância, tem que se ir em busca desse equipamento, que, pasmem, senhores vereadores, companheiros, a todos que estão me assistindo, me ouvindo, é um equipamento que custa aproximadamente R$1.300.000, um equipamento de ponta. Eu não posso entender por que uma prefeitura como a nossa não pode priorizar. É um hospital de referência, o único da cidade do Rio de Janeiro, um hospital que é referência para o estado do Rio de Janeiro. Será que as autoridades, será que o prefeito Eduardo Paes não sabe disso? Será que o secretário Rãs não sabe disso? Não é possível. Não é possível que a gente possa fechar os olhos a essa realidade. Eu estou falando de R$1.300.000. Eu procurei levantar que tem, inclusive, equipamentos mais baratos. Mas o que não pode ser tolerado, nós não podemos aceitar que um hospital daquele não possa estar realizando os exames, que são exames importantes, e a gente não pode entender que seja um problema de verba. Porque quanto se gasta, às vezes em eventos, eu não estou aqui desmerecendo, pelo contrário, eu sei a importância, mas, neste caso, o Hospital Jesus tem que ser prioridade. Um equipamento, um tomógrafo, um hospital que é referência, não pode funcionar sem um tomógrafo. E eu vou pedir aqui, vou encaminhar ao secretário, inclusive vou fazer mais. Vou encaminhar também ao ministro. Tanto se fala dos 3 entes federativos, tanto se fala da união do governo federal, governo estadual, governo municipal. Então, por que nós não podemos fazer desta união, de forma objetiva,
a equipar esse hospital. Digo isso, não vou entrar nem no detalhe dos equipamentos de informática, dos computadores. Isso aí eu vou colocar em segundo plano. Mas, senhor presidente, nobres vereadores, companheiros, me ajude nisso. Eu sei que alguns já falam assim, olha, cuidado que o tio Carlos, às vezes fala o que ele fala, infelizmente, como não está andando, as coisas não estão sendo resolvidas, mas eu não vou me calar. Pelo contrário, eu quero absolutamente que todos comprem essa briga. E essa briga, eu já estou fazendo um requerimento, estou mandando um ofício para o secretário Range, que volta a dizer, não fui lá no Hospital Jesus com o intuito de somente criticar. O que me espantou é que a matéria no jornal, ela dizia, e eu fui lá preparado para ver o caos. E eu não vi o caos. Eu vi um hospital atendendo a população, eu vi todos os leitos ocupados, perguntei ao cidadão que estava com seus filhos lá, se estão sendo bem atendidos. Tudo isso me deu satisfação de ver que lá os profissionais estão trabalhando sério. Tem uma escola, inclusive, senhor presidente, é a escola mais antiga do município. As crianças que estão lá internadas, as crianças que estão hospitalizadas, elas não param de estudar. Conheci os professores, conversei com os enfermeiros, conversei com todas as pessoas que lá poderiam estar à disposição e saí de lá com uma impressão muito positiva. Uma impressão de que a saúde da criança tem um lugar, e esse lugar é o Hospital Jesus. Mas eu não posso admitir esse pouco caso em relação ao equipamento que está quebrado há 3 anos. Volto a dizer, um tomógrafo para a nossa prefeitura tem que ser prioridade, sim. Então, senhor presidente, eu vou encaminhar todos os requerimentos, vou mandar uma carta, inclusive, para o ministro Temporão, vou mandar para todas as autoridades que possam entrar nesta luta em prol de buscar um equipamento para estar funcionando à disposição daquelas crianças que lá estão, para aquelas famílias que lá estão recorrendo ao Hospital Municipal Jesus. Tá certo? Mais uma vez eu queria agradecer, também não poderia deixar de registrar. Queria deixar aqui, com muito orgulho, me coloquei à disposição da vereadora Patrícia Morim. Acho, apesar de ser, sendo botafoguense, mas eu pela primeira vez me pronuncio dizendo que o Flamengo, essa nação, pela primeira vez, eu estou torcendo pelo Flamengo. Isso quer dizer, eu estou torcendo pela vereadora Patrícia Morim, presidente do Flamengo. Desejo a ela muita sorte, muita inspiração, muita saúde, porque estar à frente de um clube como o Flamengo não é fácil. Espero que o Flamengo não seja só grande no futebol, que resgate ser grande na natação, no remo, nos esportes olímpicos. Por isso, acredito que a Patrícia Morim, presidente do Flamengo, será um avanço não só para os torcedores do Flamengo, mas para todos que são adeptos do esporte de uma maneira geral. Então, desejo a ela muito carinho, com muito carinho, toda a sorte do mundo. Só não quero que ela seja feliz quando jogar contra o meu Botafogo. O resto, parabéns, Patrícia Morim. Sua vitória foi muito especial. Mais uma vez, obrigado, senhor presidente, obrigado a todos os companheiros. E, de novo, vamos entrar na luta. O tomógrafo do Hospital Jesus precisa do apoio de todos nós. Vamos lá, mais uma vez eu peço a colaboração de todos os vereadores, por favor. Obrigado. Eu, como médico, gostaria de informar ao nobre vereador Tio Carlos que quando o secretário de Estado de Saúde, sabendo da importância do tomógrafo nos atendimentos de emergência, nós colocamos 4 tomógrafos nos hospitais do Estado. Um no Hospital Rocha Faria, no Hospital Pedro II, no Hospital Getúlio Vargas e um outro no Azevedo Lima, em Niterói. É realmente importante este aparelho nos atendimentos de emergência. E também gostaria de informar ao nobre vereador que participei há pouco
de uma colação de grau de uma faculdade de medicina e a procura dos médicos em relação à pediatria tem sido bem menor do que antigamente. Realmente, a procura para a pediatria é bem menor que nós esperávamos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria falar sobre 3 assuntos aqui no tempo que me é permitido. Em primeiro lugar, queria me reportar as palavras do vereador Tio Carlos a respeito da situação lá do tomógrafo do Hospital Jesus de Vila Isabel. Vereador, o problema é que a gente acaba sendo sempre mal informado do que acontece. Ou, às vezes, a gestão pública comete equívocos. E esses equívocos, às vezes, custam aparecer, mas aparecem. Uma das críticas que se fez aqui, eu, no início do ano, fiz ao orçamento da saúde. Orçamento da saúde esse. Vou me ater ao orçamento de 2009, que foi um orçamento votado pelo prefeito César Maia. E eu dizia, conversando com o ex-secretário de saúde do município, Dr. Jacó Kligerman, que era secretário da gestão do ex-prefeito César Maia, que era um absurdo o que tinha de recursos para investimento no orçamento. E o doutor Jacó e outros da secretaria me disseram que o prefeito César Maia tinha gasto todo o dinheiro de investimento da saúde durante o Pan-Americano, que tinha comprado tudo que era necessário, que o orçamento em investimentos esse ano era muito pequeno, porque a saúde não precisava de mais recursos, o que é uma enorme mentira. O senhor acabou de constatar um dos erros cometidos pelo governo anterior na área da saúde, não colocar investimentos na saúde para 2009. Então, para o senhor saber, há um pedido de compra há mais de 8 meses, lá na Secretaria de Saúde, que não foi comprado, segundo o atual secretário e seus assessores, porque não havia dinheiro no orçamento, porque o dinheiro desse orçamento era o dinheiro do governo anterior, para a compra de 3 equipamentos de tomografia, neste valor que o senhor fala aí, 1.300.000. Um é para o Hospital Jesus, outro é para o Hospital Lourenço Jorge e outro é para o Hospital Miguel Couto. São 3 equipamentos que os técnicos da Secretaria fizeram o pedido, está tudo pronto para ser comprado. Não compra o atual governo, e aí não é preciso nem o senhor perder o seu precioso tempo falando com o ministro da Saúde. A resolução é ali o secretário, basta ele utilizar o dinheiro de orçamento, que até é maior esse ano, o orçamento da saúde é 19% maior, o orçamento para investimento é 2 vezes o orçamento que o governo anterior deixou, e agora basta decisão política do atual secretário. Se ele quiser resolver este problema, ele resolve, porque há dinheiro de investimento para a compra de equipamentos, e entre os equipamentos já está, a compra está absolutamente pronta, os técnicos da Secretaria fizeram corretamente a sua parte. Está lá no departamento especializado para compra, todo o equipamento orçado, tudo pronto para fazer pelo menor preço, através de licitação, como se fala agora, por registro de preços. Está tudo pronto, basta vontade política, não precisa absolutamente nada. Então, são essas informações que muitas vezes nos confundem. E eu queria aproveitar, depois de dizer isto que eu falei para o vereador Carlos, para lembrar, e estou vendo aqui a presença do nosso presidente da Comissão de Saúde, vereador Carlos Eduardo, para dizer a ele que eu queria usar o microfone hoje, não em nome da comissão, mas em meu nome pessoal, para colocar aqui a minha completa rejeição. Não consegui falar ontem, porque a sessão extraordinária impediu que nós usássemos esse horário. Anteontem, terça-feira, também não consegui falar nesse horário. Então, estou falando com atraso. Eu queria colocar a minha completa
rejeição, achei as declarações do prefeito Eduardo Paes absolutamente infelizes ao jornal O Globo, quando ele fala no sábado, tenho certeza que vários vereadores da casa estavam presentes na Vila Kennedy, eu não estava, mas eu sei que outros vereadores estavam presentes, e queria lembrar os outros vereadores que estavam presentes que não aceitem este comentário feito pelo prefeito Eduardo Paes, dizendo que estava inaugurando uma UPA e que esta UPA iria diminuir a sobrecarga das porcarias das emergências. Primeiro, que é uma palavra que não cabe na boca de um prefeito. Não é assim que deve se referir o prefeito a uma instituição que é gerida por ele, cujo gestor hoje é ele, o atual prefeito. Então, se ele tem, como todos nós temos, queixas e reclamações sobre os nossos hospitais de emergência da prefeitura, se achamos que eles têm dificuldade, mas o prefeito não tem o direito de se reportar a uma instituição pública e aos seus funcionários, chamando as emergências do Rio de Janeiro de porcarias, porque são essas porcarias que o prefeito diz que seguraram até agora o atendimento da sua prefeitura, já que o seu padrinho, que ele aparece nessa mesma matéria, beijando a mão, numa outra fotografia infeliz, que apareceu no jornal de sábado, do prefeito beijando a mão do governador, são essas porcarias de hospitais municipais que estão segurando a emergência do Rio, porque as emergências estaduais não funcionam nessa cidade. Todos sabem, aqueles que são usuários ou são vereadores da área do Carlos Chagas, do Rocha Faria, do Pedro II, do Albert Schweitzer, sabe que esses hospitais estão em petição de miséria, estão em grave situação, mas o marketing político feito pela Secretaria Estadual e, lamentavelmente, que é levado à imprensa todos os dias pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo governador, mostram apenas as UPAs, que são instituições que têm a sua função, mas que não podem ser, hoje, colocadas a público apenas como propaganda eleitoral gratuita. É o que acontece hoje na cidade. Então, eu queria deixar registrado nos anais dessa casa o meu repúdio às palavras do prefeito Eduardo Paes em relação à definição que ele faz das unidades de saúde do Rio de Janeiro. E é preciso que também o atual secretário, Dr. Hans Doma, saiba desse tipo e tome também algum tipo de atitude para que ele coloque qual é a situação. Será que nós temos hoje que o secretário tem que aceitar que ele é um secretário, ele dirige um grupo de porcarias? Será isso? Então, eu acredito que houve uma infelicidade completa do prefeito e, lamentavelmente, os nossos colegas aqui do parlamento precisam estar um pouco mais alerta em relação ao que vem acontecendo. Todos nós temos críticas, a nossa função é fiscalizar, nós não podemos ser contra aquilo que age corretamente. Eu aqui nesse microfone várias vezes fiz até um elogio à questão do aumento do orçamento da saúde. É um orçamento maior do que o orçamento deixado pelo governo anterior, 19% maior. Tem um espaço para atendimento ao programa de saúde da família que o ex-governo não quis colocar adiante, que o atual governo parece que vai colocar adiante, mas não dá direito a uma autoridade a usar um meio de comunicação e falar algo que eu acho absolutamente infeliz. Não é, ou pelo menos não parecia ser o jeito e a postura do atual prefeito, uma descortesia, uma deselegância desse tamanho com os seus funcionários e com a sua instituição. Então, os hospitais porcarias não são do prefeito, são da cidade. E se eles deixarem de ser porcarias, vão precisar da ajuda do prefeito. E acho que este raciocínio começa mal e vai mal a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde de ter essa avaliação. Quer dizer que o prefeito acha que o trabalho que está sendo executado é um trabalho de porcaria, e nós estamos nessa situação. Então, lamento profundamente, queria deixar aqui um pedido para que o prefeito da cidade revisse em algum momento, em outro momento. Ele vai inaugurar uma opção de coisas agora, que ele, nesse momento, reveja, porque ele imitou, lamentavelmente, o que de pior
apresentou o seu colega que ele beijou a mão na fotografia, governador Sérgio Cabral, que, ao chegar, chamou os médicos dessa cidade de vagabundos, num outro destempero e numa outra deselegância do governador, que precisava olhar com mais cuidado esses hospitais da sua área, que são os hospitais de emergência da cidade do Rio de Janeiro. Então, queria deixar bem claro que fica aqui a nossa alerta, é preciso que o secretário municipal de saúde também nos diga uma palavra de que ele não concorda e que foi realmente um ato absolutamente inconsequente do prefeito em fazer essa declaração pública, porque o prefeito tem que entender que ele não é mais candidato, ele não é mais apenas um homem da sociedade, ele é o prefeito da cidade, ele é o nosso primeiro funcionário público dessa cidade. Então ele precisa ter um pouco mais de tempero, esquecer o destempero das declarações feitas para a mídia e entender que ele errou e está em dívida com a sociedade do Rio de Janeiro, está em dívida com os profissionais de saúde. A Prefeitura tem 25 mil profissionais de saúde, mesmo que ele esteja hoje terceirizando e privatizando através de organizações sociais. Elas não entram e ele continua tendo 25.800 funcionários na Prefeitura que não querem de maneira nenhuma trabalhar em porcarias e que dependem dele. E, refazendo o que dissemos anteriormente para o vereador Tio Carlos, depende exclusivamente da Secretaria de Saúde comprar o tomógrafo. Está pronta a licitação, está tudo pronto, custa 1.300.000, está tudo pronto, preparado, basta vontade política. Chega, realmente não havia dinheiro de investimento deixado pelo orçamento anterior, é verdade. Mas a partir de 2010, o orçamento e investimento da saúde foi dobrado. Então não há nenhum problema em a Secretaria de Saúde, imediatamente no início do ano, já com seu novo orçamento, botar em discussão lá no registro de preços e adquirir o tomógrafo, já que não é somente o Hospital Jesus que está nesse problema. Também o Hospital Miguel Couto tem um tomógrafo que tem 13 anos de uso e também o Hospital Lourenço Jorge precisa da modificação do tomógrafo. Também tem problemas em relação a isso. Então, era importante que nós tenhamos isso bem claro. E, finalmente, eu pensei que o meu tempo já se encerrou, eu queria também lamentar profundamente os incidentes ontem aqui, nessa Casa de Leis, algumas declarações impensadas que foram trocadas aqui por alguns vereadores, e lembrar profundamente e reclamar mais uma vez o que aconteceu no final. A votação que assistimos e contamos e que a própria imprensa colocou aqui estava nesse quadro. Não é a mesma que está divulgada hoje no Diário Oficial da Casa. Ela foi alterada. Depois de terminada a votação, 2 votos foram alterados. E isto não é bom para a Casa também. Não é uma boa iniciativa essa votação. Apesar dos votos não decidirem em nada, o projeto foi aprovado por ampla maioria do governo, a taxa de iluminação foi aprovada por ampla maioria, mas se não fosse isso, se os votos fossem decisivos, será que estaria correto? Seria um bom exemplo para a Casa essa modificação? Então, tanto o tipo de diálogo que aconteceu aqui ontem, que foi um diálogo bastante ofensivo e que acho que nós temos que, conforme eu propus ontem no momento que acontecia, nós temos que sentar aqui nessa casa e rediscutir a maneira de nos respeitarmos, nós vereadores. Porque já dizia o deputado Paulo Melo lá na Assembleia Legislativa, depois que começa o nosso mandato, aqui cada um vale um voto. Pode ter tido 50 ou 3 mil. Entrou e foi qualificado como vereador a partir do momento nessa casa. E o seu voto vale 1, igual ao voto dos outros. Aqui não há voto privilegiado, aqui não há voto que vale a 2 pontos ou 3 pontos. Então, acho que é o momento, estamos na época de reflexões natalinas, na época de quem acredita em Papai Noel acreditar, mas a época de nós revermos essa nossa prática aqui, porque vai de mal a pior. As coisas vão acontecendo de uma maneira cada vez mais sem controle. Não está bom o convívio dentro dessa casa. As coisas não estão indo bem. E começam pelo relacionamento entre nós. É preciso que nós respeitemos os outros para sermos respeitados. Lembrarmos que o nosso terreno começa no final do terreno do nosso vizinho. E parece que muitos aqui estão esquecendo isso.
Eu lamento porque temos outros exemplos de casas legislativas onde as coisas cada vez estão nos mostrando a dificuldade de vivermos como parlamentares. Então é preciso que nós tenhamos um pouco de calma, reflexão e possamos rediscutir o que aconteceu ontem aqui nessa casa, que não é o melhor exemplo que um legislativo pode dar nesse país. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador João Mendes de Jesus, que dispõe de 10 minutos. Não se encontrando presente, o próximo orador inscrito é o nobre vereador Raymond, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor vereador Ivanir de Mello, preside os trabalhos nesse momento, excelentíssimo vereador Tio Carlos, presente aqui no plenário, senhores que estão aqui conosco, que trabalham nessa Câmara, vereadora Clarissa Garotinha, vereador Eider Dantas, pessoal que trabalha aqui, senhoras e senhores, só que nos acompanham também, através da TV Câmara. Eu venho à tribuna hoje, na verdade, porque ontem, pelo estilo de sessão que vivenciamos, não houve oportunidade para eu me manifestar. E Deus tem seus caminhos, e, portanto, talvez hoje seja mesmo um momento propício. Ao olharmos os jornais do dia de hoje, ou ao vermos a televisão noticiando os acontecidos ontem em Brasília, muito interessante perceber que a Polícia Militar do Distrito Federal, ontem, numa manifestação dos estudantes que travavam uma discussão sobre a corrupção naquele espaço político do Distrito Federal, foram os estudantes pisoteados. E aqui vai um parênteses: os animais, os cavalos da cavalaria da Polícia Militar do Distrito Federal, se a gente pudesse dizer que os cavalos têm essa condição, os cavalos estavam envergonhados. E quem conhece um pouco de cavalo sabe, tem aqui vereadores que conhecem muito bem de cavalo, sabe que quando se deita no chão, o cavalo se esquiva. Gandhi, na sua luta pela busca de um mundo não violento, de um mundo pacífico, usou essa estratégia. Mas ontem eu vi cenas que achei que não seriam mais noticiadas. Os estudantes deitados, e aqui não estou dizendo se houve ou se não houve provocação, é claro que numa manifestação popular, numa manifestação de rua, é claro que há provocações de cá e provocações de lá. Mas o poder instituído está para defender, para proteger as pessoas, até mesmo antes de defender o patrimônio público. E, portanto, ontem, assistindo aos jornais do que aconteceu ontem em Brasília, eu fiquei com a minha humanidade envergonhada em relação à animalidade que os policiais montavam, isto é, a cavalaria da Polícia Militar de Brasília. E por que eu estou trazendo este exemplo para introduzir o tema da minha conversa? É porque aqueles jovens que estavam na rua, nobre vereador Tio Carlos, querida vereadora Clarissa Garotinho, vereador Cerruti, senhoras e senhores, é porque aqueles manifestantes que ali estavam se manifestando contra a corrupção do Distrito Federal. E ontem, 9 de dezembro, é considerado pela Organização das Nações Unidas o Dia Internacional de Combate à Corrupção. 9 de dezembro, Dia Internacional de Combate à Corrupção, proclamado pela Organização das Nações Unidas. É importante entendermos o motivo pelo qual devemos nos opor firmemente contra a corrupção e por que não podemos permitir que os casos escandalosos noticiados quase que diariamente nos façam aceitar a corrupção como sendo um ato normal nas relações políticas e nas relações de poder. No dicionário, a corrupção é definida como, abre aspas, ato ou efeito de subornar uma ou mais pessoas em causa própria ou alheia, geralmente com oferecimento de dinheiro, fecha aspas.
O que não está escrito no dicionário é que esta relação não envolve apenas corruptor e corrompido. Há uma terceira pessoa, ou melhor, há terceiras pessoas, que somos nós, vítimas, que é a sociedade vítima. Quando a corrupção é praticada, obras são realizadas com materiais impróprios, medicamentos são adquiridos com data vencida, produtos são comprados pelo triplo do preço, funcionários públicos são mal remunerados e mal treinados, e por aí vai. Tudo isso causa inequívoco prejuízo à saúde, à educação, à segurança, à previdência social, ao sistema habitacional, ao transporte público, enfim, a todos os serviços que são essenciais para o progresso da nossa pátria. Assim, é importante que tenhamos claro, e muito claro, que ser contra a corrupção não significa apenas querer evitar o enriquecimento ilícito do corrupto. Ser contra a corrupção significa não aceitar que um enfermo morra após perambular de um hospital para outro em busca da assistência médica. Ser contra a corrupção significa não aceitar que um aluno volte para casa porque não há professor na escola ou porque a sala de aula não está em condições de uso. Ser contra a corrupção é não aceitar que um viaduto desabe por falha na construção. Ser contra a corrupção significa exigir que o dinheiro público seja utilizado corretamente. É exigir que o cidadão seja tratado com dignidade pelos poderes públicos constituídos. Quero aproveitar neste dia tão importante, subsequente ao dia 9 de dezembro, que é o Dia Internacional de Combate à Corrupção, para denunciar que medidas contra a corrupção estão engavetadas no Congresso Nacional, como é o caso do projeto de lei de iniciativa popular, apelidado de Projeto Ficha Limpa, que impede a candidatura de políticos e pessoas condenadas judicialmente. Mesmo tendo colhido mais de 1.300.000 assinaturas, o projeto de iniciativa popular está na gaveta, deixado por aqueles que desejam que ele seja esquecido. O presidente da Câmara, Michel Temer, tinha ontem espaço e tempo favorável para apresentar o projeto e para aprová-lo, mas não o fez, infelizmente. Mas não quero aqui também usar deste tempo, deste espaço, apenas para fazer críticas, para lembrar o negativo, pois felizmente há importantes setores da sociedade que já não aguentam mais conviver com a corrupção. E acredito que nós fazemos parte deste grupo. Fazemos parte desses setores, juntamente com a maioria da população brasileira. Por isso, parabenizo os integrantes do movimento de combate à corrupção eleitoral, que com afinco se empenharam na coleta das mais de 1.300.000 assinaturas, que possibilitaram que o projeto de lei de iniciativa popular fosse, pelo menos, recebido pelo Congresso Nacional. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, as igrejas, as mais diversas, e aqui cito o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, e outras diversas instituições religiosas, sindicatos, associações, movimentos sociais e populares, pessoas que individual ou coletivamente colocaram-se no mutirão de conquistas deste número recorde de assinaturas para o projeto Ficha Limpa, 1.300.000 assinaturas. Ainda, senhor presidente, com o espírito de reconhecer os acertos, com orgulho, lembro-me que a categoria profissional, a qual também pertenço, sou diretor do Sindicato dos Administradores do município e do Estado do Rio de Janeiro. A categoria dos administradores é a primeira categoria a utilizar, antes mesmo do projeto Ficha Limpa, o seu espírito, na escolha dos seus representantes. Esta foi a decisão do Conselho Federal de Administração, que diz, no artigo 4º da Resolução Normativa número 350, abre aspas, é elegível o administrador que satisfaça os seguintes requisitos na data do pedido de registro da chapa eleitoral da qual seja integrante.
não tenha sido condenado nos últimos 5 anos pela justiça em qualquer das instâncias, bem como por tribunais de contas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, por sentença ou decisão transitada em julgado. Fecha aspas. Desta forma, mesmo ainda não tendo sido aprovado pelo Congresso, já temos uma instituição ao menos, pública, utilizando dos critérios do projeto Ficha Limpa. Penso que esta deveria ser uma atitude de todos os homens e mulheres de bem, e também de todas as séries de instituições deste país. Se nos conselhos que regulam as profissões, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Psicologia, OAB, CREA, e aqui, inclusive, foi uma pena ter começado a citá-los, porque muitos deixarei de fora, mas quero a todos incluir. Se todos tivessem isso como norma, como tem como norma o Conselho Federal de Administração, estaríamos ampliando em muito nossa missão de construção da sociedade que todos queremos e merecemos. Não nos esqueçamos também que a corrupção que transita pelo dia a dia da sociedade precisa ser combatida com a educação e a cultura que o nosso povo tem e ou merece ter. A lei do levo vantagem em tudo deveria sofrer um golpe para a lei do é bom para mim quando é bom para o outro, quando ninguém é prejudicado. Isto não é, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, uma utopia irrealizável e por isso mesmo deve ser perseguida. Então, não posso deixar aqui publicamente de fazer o registro do meu cumprimento ao Conselho Federal de Administração, parabenizando os seus conselheiros por essa importante iniciativa, na esperança de que outras entidades públicas façam o mesmo, pois afinal, já dizia o saudoso Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Está nas nossas mãos, não só nas nossas mãos, mas também nas nossas mãos, a construção de uma sociedade onde não hajam corruptos, corruptores, corrompidos, onde todos tenham à frente os seus direitos e os seus deveres e os cumpram, os exijam para a construção da sociedade que todos nós queremos. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. É só para complementar, função de pelo menos também colocar aqui que após a minha fala o senhor fez um pronunciamento e é por isso que tenho tanta admiração pelo senhor, sei o trabalho que o senhor desempenhou quando à frente da Secretaria Estadual de Saúde e por isso eu me orgulho de ser seu companheiro nesta casa. E aproveitando a fala do nobre vereador Paulo Pinheiro, eu já fico mais feliz ainda, porque ele deu dados aqui que eu realmente não tinha, e fico feliz, ele até citou Papai Noel. Eu, como acredito em Papai Noel, vou fazer a minha cartinha para o Papai Noel. O meu pedido para o Papai Noel é que esse tomógrafo, já em janeiro e fevereiro, se tem dinheiro, que aquelas crianças também que acreditam em Papai Noel, recebam de presente esse equipamento que é tão importante. As colocações do vereador Paulo Pinheiro, ele é médico, ele é pediatra, e isso eu fico feliz. Da mesma forma, eu fico triste quando não vejo o pronunciamento dos companheiros que estão na comissão de saúde desta casa. Porque até então, a matéria que foi colocada no jornal, ela retratou as dificuldades. Em nenhum momento colocou-se também na matéria que o hospital vem trabalhando, o hospital está bem equipado, com ressalva, falta o equipamento de tomografia, que eu refuto de grande importância, mas eu vi lá, senhor presidente, a dificuldade sim, pela ausência do número de profissionais na área de pediatria, quer dizer, na especialidade de pediatria. E essa é a dificuldade que se vive hoje no Hospital Jesus. Quanto às colocações também feita pelo nobre vereador Paulo Pinheiro, que houve uma desassistência que o ex-prefeito Cesar Maia havia, não sei, ele não usou esse termo, mas semelhante,
desassistido porque havia gasto dinheiro da saúde no Pan-Americano. E eu quero dizer que eu estive lá no hospital e digo a ele, discordo de forma veemente, porque aquele hospital, e foi dito pelos funcionários que lá estão, não somente pela sua diretora, que não houve isso. O hospital está em perfeitas condições. O hospital tem equipamentos, só cabe ali duas ressalvas. A parte de informática, que está deficitária, e o equipamento de tomografia. O outro problema é de pessoal, e de pessoal em função da dificuldade de se ter médicos hoje na pediatria. E quando perguntei como foi a administração do prefeito César Maia, e lá só recebi elogios. E olho, vejo e faço uma crítica que, infelizmente, na administração, principalmente após o PAN, vi realmente dificuldades. Vi a área da saúde com muitas dificuldades. Mas não foi o caso do Hospital Jesus, que foi colocado, e eu presenciei, senhor presidente. Então, nós temos aqui que fazer justiça, porque as críticas, elas têm que ter, com certeza, um comprometimento com a verdade. Fazer críticas apenas por criticar. Ontem, nesta casa, nós tivemos aqui uma votação muito polêmica, e também, de novo, o nome do ex-prefeito César Maia foi colocado. E aí eu agradeço, porque na minha bancada tem vereadores muito competentes, e na ocasião, ontem, no pronunciamento, o nobre vereador Cerruti fez uma defesa, não buscando o lado da defesa do prefeito César Maia, mas fez uma defesa com a verdade. Dizer que o projeto que foi votado e aprovado aqui, da taxa de luz, da contribuição, esse projeto é o projeto do prefeito César Maia, é uma mentira. E isso ficou muito claro ontem nas colocações do nobre vereador Cerruti. Esse projeto, o que houve, sim, houve por parte do nobre vereador Luiz Carlos Ramos, um substitutivo, aonde mudou principalmente a forma que se cobra o tributo. O prefeito César Maia apresentou um projeto que esta casa não votou também. Todos os vereadores conheciam o projeto. Ele não fez a pressão para que, se essa casa votasse, ele tinha maioria, poderia aprovar. Era R$ 3 ao ano. E eu digo isso porque muitas pessoas não sabem. O prefeito César Maia, quando enviou o projeto para esta casa, ele estava cumprindo o que diz no artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É obrigação do chefe do Executivo cobrar o tributo. Ele não poderia deixar de cobrar. E ele mandou cumprindo o artigo 11. E é isso que é importante que as pessoas saibam. Mas ele não tinha absolutamente interesse de aumentar tributos. Tanto é que ele sempre foi partidário a não aumentar impostos. E isso, em toda a sua gestão, com exceção, volto a dizer, nos últimos anos, em função das dificuldades após o Pan-Americano, a administração do prefeito César Maia, todos, aliás, lembro até, a grande maioria se rendia à capacidade de administrar, que eu na política não conheço outro igual ao prefeito César Maia. E aqui volto a dizer, de novo, reiteradas vezes eu digo isso, porque é importante dizer, vamos criticar com base, vamos falar a verdade. Criticar por criticar, aí não adianta nada. Vivemos a realidade até do nobre hoje, vereador Guaraná, que quando esteve aqui como vereador, aliás, ele ainda é vereador, hoje ele ocupa a Secretaria de Obras, mas ele tinha uma posição contrária. E nós temos que respeitar. Não adianta ficarmos aqui criticando. Talvez ele hoje, fazendo parte do Executivo, ele pensa diferente. E eu vejo alguns colegas aqui que muitas vezes usam a tribuna, ocupam essas cadeiras com o discurso do que está tudo errado, do que nada vale.
E quais são as soluções? Eu conheço uma historinha, senhor presidente, já para encerrar, de que engenheiro de obra pronta tem um monte. Pessoas, então, que apresentam solução na mesa do bar, é o que mais tem. Sábado e domingo, conserta-se o problema de tudo. Na segunda-feira, infelizmente, quando se tem a oportunidade de fazer a diferença, é aquele cidadão que reclama que a cidade está suja e joga lixo na rua. É aquele cidadão que reclama da violência e por qualquer coisa está brigando. É aquele cidadão que reclama dos políticos, às vezes vota no macaco-tião, às vezes vota por um copo de cerveja. Então é essa a nossa necessidade. Aqui nesta casa, nós temos mais responsabilidades do que muitas vezes as pessoas pensam. Hoje nos jornais, apresentam lá quem votou contra, quem votou a favor. Eu votei contra, sim, por convicção, por entender que não é o povo que tem que pagar essa conta. E esse é o meu ponto de vista. Então, nesse sentido, aqui eu queria pedir a colaboração. Porque as críticas, elas meramente jogadas ao vento, não valem nada e não acrescentam nada. Então, mais uma vez, eu termino a minha fala dizendo ao secretário de Saúde municipal, eu acredito no seu trabalho, já conversei com ele várias vezes, e vou acreditar também no prefeito Eduardo Paes, que nós teremos uma solução no Hospital Jesus. A solução em relação ao equipamento cabe ao chefe do Executivo, ao secretário de Saúde, e eu estou aqui pedindo, fazendo um apelo para que essas crianças mereçam de forma digna, que elas possam ser respeitadas e que nós tenhamos aí o êxito nesse tomógrafo, que afinal de contas, segundo o novo vereador Paulo Pinheiro, está pronto para ser comprado todo o processo de licitação, se for pregão eletrônico, eu não sei qual é a forma, mas já tem o dinheiro, então vamos esperar isso. E que Papai Noel possa dar esse presente para mim, para toda a sociedade carioca, para todos os pais de famílias, para todas as crianças da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Eliomar Coelho, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Chiquinho Brezão, senhoras vereadoras ausentes, senhores vereadores, com exceção do vereador Paulo Messina e do vereador Chiquinho Brezão, que preside a sessão, ausentes, companheiros e companheiras da imprensa, funcionários e os companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu me inscrevi para falar hoje porque é um dia que esta casa aqui, por exemplo, esta hora, devia estar repleta de vereadores, a totalidade dos vereadores presentes, exatamente para se fazer uma comemoração pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos. Não sei se direitos humanos está na agenda dos meus pares como uma questão importante para as nossas vidas. A declaração
E aí eu aproveito para falar um pouco da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração esta que foi colocada, ela foi elaborada pela Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas e foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Declaração esta que tem como característica principal a garantia dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Constituída de 36 artigos e há um fato, um aspecto bastante interessante no seu conteúdo, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é dividida em categorias, primeira categoria e segunda categoria. A primeira categoria que trata exatamente dos direitos civis e dos direitos políticos. E a segunda categoria que trata dos direitos sociais, econômicos e culturais. Então, é uma declaração que faz valer para todos, independente do estado que pertencem, independente da religião que a pessoa tenha, independente da etnia, independente do sexo, independente, todos deverão ser iguais perante a lei. Na declaração, é claro que tem também limitações de direitos e de deveres, exatamente para que o direito de um não signifique exatamente a eliminação do direito do outro. Então, tudo isto consta exatamente na Carta Universal dos Direitos Humanos. E trabalha, no fundo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela começou a ser trabalhada logo após a criação da Organização das Nações Unidas, que foi em 1945, e ela começou a ser trabalhada em 1946, 20 anos depois terminou a sua elaboração, 1966. E para colocar em prática, demorou mais 10 anos, ou seja, foi colocado em prática os pactos ganhadores, né, da colocação em prática, exatamente da declaração de tudo aquilo que está contido, através dos pactos, e esses pactos em 1976 é que foram colocados em prática. Justamente o que faz a vinculação jurídica e que também trabalha a obrigatoriedade do Estado de proteção dos direitos humanos. E eu não vou me deter, até por questão de tempo, nos aspectos da primeira geração, que trata exatamente dos direitos civis e políticos. Eu vou me deter exatamente nos aspectos da segunda geração, que trata dos direitos sociais, dos direitos econômicos e dos direitos culturais, porque eu quero trabalhar a questão do direito à cidade. Como nós somos legisladores municipais, né, a instância municipal, e que trata exatamente da cidade, as nossas ações, então eu quero trabalhar exatamente esse aspecto, o direito à cidade no sistema de proteção internacional de direitos humanos. E veja bem, são direitos inerentes às pessoas que vivem nas cidades e que devem ter condições dignas de vida. Deve exercitar plenamente a sua cidadania. Ser garantido isto, o exercício pleno da cidadania.
a ampliação dos direitos fundamentais, a participação na gestão da cidade. Isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, participação na gestão da cidade, e que tenha garantido a condição de viver num meio ambiente ecologicamente equilibrado e sustentável. Eu estou colocando isto, nobre presidente, pelo seguinte, porque hoje há um conceito de sustentabilidade voltada para o desenvolvimento da cidade, que eu acho que ele é meio capenga. Porque ele diz que o desenvolvimento sustentável é aquele que prima pela eficiência econômica, pela equidade social e pela prudência ecológica. Única e exclusivamente isto. E aí eu me pergunto, eu pergunto, e onde que está, por exemplo, a sustentabilidade espacial? Exatamente para você desfazer ou eliminar todas as ações voltadas para a produção do apartheid socioespacial na cidade. Onde é que está a sustentabilidade técnico-científica? Onde é que está a sustentabilidade jurídica? Onde é que está a sustentabilidade política? Que está garantida, inclusive, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando diz que tem que ser garantido para o cidadão, para a cidadã, participação efetiva na gestão da cidade. Infelizmente, isto falece da forma mais absoluta possível na cidade do Rio de Janeiro. Falece por conta da ação do Executivo e da ação do Legislativo, não com a concordância da totalidade dos seus membros, mas da maioria dos seus membros. Então falece. E neste sentido, é que aqui nesta casa, há anos, eu venho tentando defender que a cidade do Rio de Janeiro, com a participação efetiva dos seus moradores, garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, tenha o direito de participar dos processos decisórios que dizem respeito à vida de cada um cidadão e cidadã desta cidade, do Rio de Janeiro, cariocas. Não é à toa que a minha briga em relação à forma equivocada, ilegítima e ilegal como é conduzida o processo de revisão do plano diretor desta casa, não é à toa que eu tenho exatamente falado permanentemente nesta casa, desta tribuna e lá fora também. Não contou com a participação efetiva da população. Estou aqui, nas minhas mãos, exatamente um documento que tem o significado da rejeição e insatisfação, a forma como é conduzido esse processo aqui nesta casa, documento este assinado por cento e tantas associações de moradores da cidade do Rio de Janeiro. Cento e tantas assinaturas. E o documento, senhor presidente, revisão do plano diretor decenal da cidade do Rio de Janeiro, proposta de ampliação do debate público. Isso daqui é um documento que foi entregue, inclusive ao Ministério Público, que já tem toda uma ação sendo executada pela Promotoria de Meio Ambiente por conta da forma equivocada, ilegítima e ilegal como é conduzido o processo de revisão do plano diretor aqui na cidade do Rio de Janeiro, aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A comissão, isso é um documento que, se não foi entregue, já
está para ser entregue à Comissão Especial do Plano Diretor da Câmara Municipal. Com todo o respeito ao trabalho e ao empenho desta comissão até a presente data, na tentativa de realizar uma melhor divulgação e discussão da atual proposta de revisão do plano diretor, em relação às etapas anteriores do processo, constatamos que o debate público da referida proposta ainda se faz necessário para que a mesma possa ser de fato pactuada entre o poder público municipal e a sociedade civil do município do Rio de Janeiro. Para tanto, vimos propor a ampliação do debate público do substitutivo número 3 ao PLC 25/2001 e das suas respectivas emendas e sugestões apresentadas, de modo que as entidades representativas de moradores e profissionais, bem como as universidades e demais atores sociais, possam realmente contribuir na construção da cidade que queremos para todos. Sabemos da urgência do plano diretor como instrumento norteador do planejamento urbano na cidade e, por isso, devemos ser participativos e objetivos na conclusão do debate público, visando não prolongar, além do devido, o processo de aprovação do projeto de lei. Por outro lado, visando assegurar os direitos acima mencionados, avaliamos que a presente etapa do processo de revisão do plano diretor, iniciada com a nova administração municipal e com a formação desta comissão em março de 2009, ficou a cargo da Câmara Municipal, com o apoio de uma comissão técnica da Prefeitura, quando ainda havia expressiva parte do projeto a ser concluído no âmbito da Prefeitura. A devolução do PLC 25/2001 e do substitutivo número 3, pela Câmara Municipal à Prefeitura, para que essas procedesse as revisões, as revisões e complementações necessárias, teria sido o procedimento mais apropriado, tal como recomendado pelo Ministério Público em 2007. Os trabalhos realizados e as decisões tomadas entre esta comissão e a Prefeitura no primeiro semestre de 2009 não foram divulgadas, o que ocorreu somente no segundo semestre, quando no final do mês de julho o prefeito realizou a primeira apresentação do que pretendia na atual revisão, sem mencionar a forma como isso seria formulado. A proposta de revisão do plano diretor teve então acréscimo de 44 emendas ao substitutivo número 3 do PLC 25/2001, apresentadas pelo Poder Executivo, somente em agosto de 2009, se constituindo, na verdade, em novo substitutivo ao PLC 25/2001, o que implicaria também em novo processo de discussão coordenado pela Prefeitura. O conjunto de 44 emendas resultantes de um intenso trabalho das equipes técnicas da Prefeitura, conforme a avaliação da mesma, buscou suprir lacunas de conteúdo essenciais no substitutivo número 3 e proceder a outras diversas revisões necessárias, o que, pelo montante acrescentado, caracterizaria de fato um novo substitutivo. No entanto, esse conjunto de 44 emendas, nobre vereador Raymond, não foi o objeto das 8 audiências públicas realizadas na Câmara Municipal, no período entre os dias 14 de setembro e 8 de outubro de 2009, já que essas emendas não foram apresentadas e discutidas, bem como as 708 emendas dos vereadores e as sugestões de participantes antes encaminhadas ao substitutivo número 3. A ausência de uma metodologia adequada na forma de organização dos conteúdos para apresentação e discussão e da divulgação antecipada da realização dos trabalhos e dos eventos prejudicou a participação efetiva da sociedade civil, não somente nas audiências, mas no acompanhamento e discussão de todo o processo de revisão, incluindo o atual. A inexistência de um núcleo gestor
formado por representantes do poder público e da sociedade civil, para coordenar junto à Prefeitura o processo de revisão do plano diretor, tal como estabelecido pelo Conselho Nacional das Cidades, e seguido por diversos municípios brasileiros, contribuiu substancialmente para o pouco resultado alcançado. A pouca valorização do COMPU, Conselho Municipal de Política Urbana, no processo, que deveria ter sido o embrião do núcleo gestor, ou minimamente atuar como o próprio, comprometeu significativamente a participação efetiva da sociedade civil nas etapas de elaboração, discussão e fiscalização da futura implementação do plano diretor. As audiências públicas divulgadas, com antecedência mínima face ao grande período de inércia do processo de revisão, foram realizadas com curto intervalo entre as mesmas, em dias úteis e, em geral, no período da manhã, além de terem sido todas centralizadas na Câmara Municipal, restringindo a participação ampla de diversos atores interessados. O material utilizado, nobre vereadora Rosa Fernandes, para divulgação dos conteúdos a serem debatidos nas audiências, se resumiu a cópias do texto do projeto conforme o tema, distribuídas durante as próprias audiências, e ao PowerPoint da Prefeitura, em linguagem de difícil compreensão para a maioria dos participantes opinarem nesses eventos. Apesar da dedicação dessa comissão especial do Plano Diretor, na realização de um trabalho, realizando audiências públicas, em 11/9, antes da primeira do Plano Diretor, e apesar da dedicação desta comissão especial do Plano Diretor, na realização de um trabalho que seria a cargo exclusivo da Prefeitura, ainda que com a presença da mesma nas audiências, a etapa conclusiva de aprovação na Câmara deveria ser somente para a discussão das emendas dos vereadores, com base no projeto de revisão já debatido. A comissão especial teve ainda que assumir a discussão do projeto Porto Maravilha, realizando audiência pública em 11/9, antes da primeira do Plano Diretor e debates, uma vez que esse projeto já trazia revisões ao Plano Diretor vigente, assim como outros trarão rebatimentos no Plano Diretor, como o da Copa 2014 e das Olimpíadas 2016, etc. Os prazos aprovados na Resolução 1158/2009 para apresentação de novas emendas de vereadores, de 16/11 a 27/11, e para sugestões da sociedade civil, de 19/10 a 13/11, bem como para a conclusão do relatório final das comissões de 25/2/2010, não deverão ser conclusivos para aprovação do plano diretor, sem haver um debate público final. A realização da 4ª Conferência Municipal da cidade e do 5º Fórum Urbano Mundial na cidade do Rio de Janeiro, em março de 2010, será oportuna para a consolidação de proposta do debate final do plano diretor, conforme o Estatuto da cidade estabelece e a cidade do Rio de Janeiro merece, o que certamente estará pautado nesses eventos. A realização da 4ª Conferência Municipal da cidade e do 5º Fórum Mundial Urbano. Solicitamos a esta comissão a apreciação da proposta abaixo-assinada, conforme discutido na primeira audiência pública da atual etapa do processo de revisão do plano diretor, realizado pela Câmara Especializada de Arquitetura, logo após a primeira exposição do prefeito sobre o plano diretor na Câmara Municipal em 2007. Cabe lembrar que na audiência com a Câmara Especializada de Arquitetura, levantou-se a necessidade de planejamento do debate público da revisão do plano diretor, que até aquele momento não havia sido estabelecido. Foi respondido, então, pela presidente desta comissão presente no evento, que poderia ser encaminhada à comissão uma proposta
para essa finalidade. Em decorrência disso, foi iniciada a elaboração de uma proposta preliminar por entidades da sociedade civil, com o intuito de apresentá-la à comissão, porém, logo depois foi divulgado o calendário das audiências públicas, o que prevaleceu na época a qualquer outra iniciativa de planejamento do debate, antes que obtivéssemos resultado dessas audiências. Por outro lado, como já avaliamos, essas audiências não foram suficientes para o debate, sendo dessa forma retomada a elaboração da proposta das entidades da sociedade civil, visando complementar mais adequadamente a discussão já iniciada pela comissão. E aqui tem uma proposta de ampliação do debate público. A proposta anexa ao extinto Fórum Popular do Plano Diretor e do conjunto de movimentos sociais e populares, entidades sindicais e professores, instituições de pesquisa e organizações não governamentais, com os requisitos mínimos para garantir a qualidade e a legitimidade do processo de revisão, foi apresentada à mesa da Câmara, à Comissão Especial, à Comissão de Assuntos Urbanos e aos vereadores para a tramitação do Plano Diretor em novembro de 2006. Observa-se que essa proposta permanece atual no que deveria ter sido a construção de um processo participativo e democrático, e quanto às condições para o cumprimento das etapas essenciais na elaboração de um novo plano diretor, da forma que o mesmo possa garantir a qualidade de vida e a justiça social na nossa cidade. Diante do atual estágio do processo de revisão do plano diretor, e com base na proposta acima mencionada, propomos que essas sejam as seguintes adequações. Seja adotada com as seguintes adequações. 1. Coordenação compartilhada do processo de debate para aprovação do plano diretor através da constituição imediata de um núcleo gestor composto por representantes da Câmara de Vereadores, do Poder Executivo e da sociedade civil, com a participação de órgãos públicos federais, IFAM, IBAMA, SPU, CAIS, FESA, INSS, INCRA, estaduais, ITES, REAB, SEDAI, CID, NEPAC, etc. 2. Realização de reuniões descentralizadas, pelo menos 3, por área de planejamento, tendo como objetivo a discussão sobre os objetivos da política urbana do plano diretor e a consolidação do diagnóstico sobre a cidade a partir de leitura técnica e leitura comunitária. 3. Definição dos temas principais de discussão nas reuniões descentralizadas e através da análise do conteúdo do substitutivo número 3 e das emendas apresentadas, com a identificação dos temas que necessitarão de maior aprofundamento ou de estudos técnicos específicos. 4. Estruturação de grupos de trabalhos temáticos e definição das respectivas agendas de atividades, reuniões técnicas, oficinas, seminários, audiências públicas. 5. Elaboração de análise preliminar da proposta de revisão e proposição de adequações de diretrizes e estratégias da utilização dos instrumentos urbanísticos, jurídicos, financeiros, ambientais, etc., e de mapas com a representação espacial das propostas. 5. Realização de nova rodada de reuniões para discussão das adequações mencionadas. 6. Sistematização da proposta final e realização de pelo menos duas audiências públicas. 7. Realização da conferência do plano diretor participativo com o objetivo de debater e aprovar a proposta final com base na sistematização e no resultado das audiências públicas. Caberá, só concluindo, senhor presidente, caberá ao núcleo gestor, com base no detalhamento do plano de trabalho a ser elaborado, definir o prazo necessário para a conclusão do processo participativo de revisão, que, no entanto, não deverá participar o segundo semestre de 2010. Essa é uma proposta baseada nas exigências do Estatuto da Cidade Federal, Lei Federal número 10.257/2001,
nas resoluções do Conselho Nacional das Cidades, em especial a Resolução 25/2005 anexo e a Resolução 34/2005, e no termo de referência da Superintendência Nacional do Ministério das Cidades, que orientou a elaboração de planos diretores em mais de 500 municípios, apoiado com recursos federais e na experiência de tantos outros municípios que constituíram o processo participativo de execução do plano diretor. Senhor presidente, senhores vereadores, vem aqui a lista de entidades, de instituições que realmente assina este documento, que inclusive foi entregue ao Ministério Público da cidade do Rio de Janeiro. Quero dizer que esta casa, se acatar esta proposta da sociedade civil, provavelmente começará a entrar em sintonia com aquilo que está escrito e afirmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, como hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, eu apresentei exatamente este dia para, ao falar que na Declaração Internacional dos Direitos Humanos, na segunda geração, que trata exatamente dos direitos sociais, econômicos e culturais, e que lá trata especificamente do direito à cidade, no sistema internacional de proteção dos direitos humanos, nada mais justo do que fazer este pronunciamento e apresentar este documento. Documento este que, na sua origem, tem uma Vereador, reunião... Por favor, queira concluir, que já passou do horário, por favor. Só concluindo, fechando mesmo, que na sua origem teve a participação de mandatos desta casa comprometidos com se ter como, na cidade do Rio de Janeiro, o espaço urbano, da vivência urbana, fraterna, solidária e, acima de tudo, com justiça social. Esses mandatos é o mandato do vereador Raimon, o mandato do vereador Paulo Pinheiro e o mandato do vereador Eliomar Coelho. Outros vereadores que, inclusive, poderiam estar conosco, mas que não estavam, inclusive, aqui quando a gente propôs a reunião. Então, a gente mais ficamos, inclusive, de conversar com eles depois e, tendo apoio, engrossar exatamente esta iniciativa, que é uma iniciativa das mais saudáveis e exemplares que esta casa possa dar à cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa a ser o seu prolongamento. A mesa dará ciência às preposições recebidas. Requerimento sem número. Vereador Fernando Moraes, requer à mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta do projeto de decreto legislativo 75 de 2009, de minha autoria, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Ricardo Terra Teixeira. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento sem número. Autoria da vereadora Patrícia Amorim. Requer à mesa diretora, na forma regimental, o arquivamento definitivo do projeto de resolução de número 11 de 2009. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento sem número. Do vereador Rogério Bittar, requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão de conjunto de medalhas de mérito, do mérito Pedro Ernesto a Marcos Prado Toil, diretor-geral do Jornal do Brasil, por relevante serviço prestado em prol à comunicação na cidade do Rio de Janeiro. Vereadores que concordam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento de número, sem número. Vereador André Gouveia Vieira, requer à mesa diretora, na forma regimental, de concessão de conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Hans Fernando Rocha Dorman, médico por relevante serviço prestado em prol à cidade do Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 519 de 2009. De autoria de Clarissa Garotinho, a vereadora Clarissa Garotinho, requer à mesa diretora,
na forma regimental, a concessão de conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Jorge Luiz Andrade da Silva, técnico de futebol, por relevantes serviços prestados em prol ao esporte carioca. Os vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 520 de 2009. Requer à mesa diretora, obedecida às formalidades, que seja concedido o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao tenente-coronel bombeiro militar do Estado do Rio de Janeiro, Fábio Queiroz Marques. Vereadores que aprovam, aprovado. Requerimento 523 de 2009. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão de conjunto de medalha Pedro Ernesto ao apóstolo Randy Clark. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento de número 524 de 2009. Requer à mesa diretora, na forma do regimento interno, na concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto a Reginaldo Ferreira Gomes, advogado por relevantes serviços em prol à cidadania do município do Rio de Janeiro. Os vereadores que concordam. Aprovado. Requer à mesa diretora. Requerimento 525 de 2009. Da autoria do vereador Rogério Bittar. Requer à mesa diretora, na forma do regimento de concessão de conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao pastor Luiz Carlos Lemos Gomes, por relevante serviço prestado na área de tecnologia da cidade do Rio de Janeiro. Os vereadores que concordam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 526 de 2009, de autoria professor Washington. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão de conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à senhora Cláudia Antunes Cecim, presidente da Companhia de Energias de Tráfego do Rio de Janeiro, 7 Rio, por relevante serviço prestado em prol à cidade do Rio de Janeiro e da sociedade civil. Os vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Esgotado a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o vereador Paulo Messina. Pedir nominal. Pode pedir nominal o negócio do Andrade ainda ou já acabou o tempo? Mais tarde. Tá bom. Presidente dos trabalhos, nobre colega, vereador Chiquinho Brazão. Nobres colegas, presentes a esse plenário. Queria dizer ao nobre vereador Eliomar Coelho, que me antecedeu aqui na tribuna, que lembrou que hoje é o dia da Declaração dos Direitos Humanos. Eu queria dizer também que hoje é o dia do palhaço, né? E em homenagem ao povo carioca que elegeu esse prefeito, que ontem foi feito de palhaço, eu vou só botar uma coisa para refrescar a memória de todo mundo, o que o prefeito disse como promessa de campanha. Muitas vezes, os governos têm medo de falar de redução de impostos. Eu tenho claro que se nós trabalharmos com redução de impostos, o que acontece é uma ampliação do número de pessoas que contribuem. Infelizmente, a carga tributária no Rio, como eu já disse aqui, é muito elevada e acaba aumentando a sonegação. Olha, o som não está muito bom, mas eu vou falar o que ele disse. O prefeito Eduardo Paes disse que a carga de impostos da cidade do Rio de Janeiro já é muito alta, e que ele acha melhor reduzir a carga de impostos para ampliar a base, porque aí as pessoas pagam mais. Na transcrição, inclusive, veja só, Jornal Globo, Jornal Extra, cobriram nossa posse aqui, e aliás, todo mundo ouviu esse discurso. Paes voltou a assegurar que não está nos seus planos o aumento de impostos. Aspas do prefeito. Tudo o que a gente não precisa agora é de aumento de impostos. Nós vamos tratar de aumentar a arrecadação da cidade ampliando a base, através da redução de impostos. E essa possibilidade existe sem que se tenha que aumentar os impostos. A gente imagina que com as medidas de contingenciamento estaremos economizando 1,5 bilhão no orçamento de 2009.
E continua falando sobre, inclusive sobre iluminação pública, que ele acha um absurdo aumentar a carga tributária que o carioca já paga. Então, só queria deixar essa homenagem, o vereador Eliomar Coelho pôde vir à tribuna para homenagear o Dia dos Direitos Humanos, eu queria homenagear o Dia do Palhaço, de todo mundo que viu esse debate, que viu essas declarações do prefeito e votou nele. Parabéns pelo dia de todos. Obrigado, presidente. A palavra, pela ordem, a vereadora Clarissa Garotinho. Senhor presidente em exercício, Chiquinho Brazão, eu, na verdade, só pedi a palavra para convidá-lo, assim como a todos os demais vereadores e funcionários, que eu vi que vibraram aqui com a iniciativa da medalha para o Andrade. A medalha será entregue na próxima terça-feira, dia 15, às 10 horas da manhã, aqui no plenário, então estão todos convidados. Vem a banda do Flamengo, vai ser uma festa muito bonita, as torcidas, então estão todos convidados para essa grande festa. Obrigado pelo convite. Palavra pela ordem, o vereador Raimonde. Nobre vereador Chiquinho Brazão, presidente dos trabalhos nesse momento, nós vereadores e vereadoras aqui presentes, já que estão homenageando o dia disso, o dia daquilo, eu também quero falar que ontem foi o Dia Internacional de Combate à Corrupção, declarado pela Organização das Nações Unidas. E eu queria lembrar um fato que pude relatar aqui há pouco no grande expediente, vereador Chiquinho Brazão. Queria relatar um fato de que lá em Brasília, no dia de ontem, a cavalaria da guarda da Polícia Militar pisoteou os estudantes que ontem gritavam contra a corrupção que acontece no Distrito Federal. Então, é muito interessante que a gente celebra o Dia dos Direitos Humanos, celebramos o Dia Internacional de Combate à Corrupção, e uma coisa que me chamou muito a atenção, que parece uma alegoria, parece uma coisa simples, mas que é interessante. Alguns vereadores que conhecem mais de cavalo que eu conheço só de pangaré, aqueles cavalinhos pangaré, tem lá no interior de Minas Gerais, não é criação de raça, não, é pangaré mesmo que serve para o serviço diário lá da roça. É interessante, alguns vereadores dizem, de fato, o cavalo, quando encontra alguém caído, deitado no chão, ele não pisoteia. E interessante, ontem, quando eu via aquela reportagem da cavalaria, da Polícia Militar, se colocando assim, acima dos estudantes deitados no chão, e os policiais chicoteando os cavalos, empurrando os cavalos para pisotear, eu tive a sensação de que os cavalos estavam envergonhados de estar fazendo aquilo. As suas patinhas se retraíam, suas patonas se retraíam. Então eu queria lembrar esse fato, que ontem, fatidicamente, o dia em que se celebra Dia Internacional de Combate à Corrupção, uns estudantes que estavam lá nas praças, nas ruas, nos logradouros de Brasília, gritando contra a corrupção naquela parte do país, no Distrito Federal, foram, na verdade, violados nos seus direitos humanos por humanos que montavam em animais que tinham vergonha de estar pisoteando aqueles estudantes. Então, eu queria fazer aqui meu registro e minha fala de repúdio a toda e qualquer manifestação que seja violenta contra os direitos humanos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de verificação de quórum, solicitar a verificação de quórum. Tendo sido solicitada a verificação de quórum pelo vereador Rogério Bittar, a presidência pede aos senhores vereadores que registrem a presença. A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Está encerrada a verificação de quórum. Presentes, 12 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar,
Lembro os senhores vereadores que ocorrerá hoje às 18h30, solenidade de entrega do título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao senhora Leônida Fermando. Requerimento da vereadora Andréa Gouveia Vieira. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.